Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse terceiro vídeo nós vamos trabalhar a questão da unificação da Alemanha e da unificação da Itália. Dois processos históricos importantes porque, principalmente por causa da Alemanha, é uma nação que vai se tornar protagonista de grandes eventos da história do século XX, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o nazismo, enfim. Então vamos entender um pouco da dinâmica desse processo. Para isso, vamos observar, antes de tudo, um mapa para que você tenha uma dimensão da situação da Alemanha nesse início do processo, lá no século XIX. Então, esse território aqui que nós temos destacado é a Alemanha, o Império Alemão, que vai se unificar em 1870, tá? Depois de um longo processo. E antes dessa unificação, você tem essa divisão. Aproximadamente 32 principados alemães. Vários, tá vendo? Cada pedacinho desse aqui corresponde, a um principado alemão, que tem como maior principado, mais desenvolvido, do ponto de vista econômico, político, científico, tecnológico, o Principado da Prússia, e esse que está em roxo aqui. Então, quem vai liderar esse processo de unificação da Alemanha, naturalmente, é a Prússia, tá? Quando é que começa esse processo? Em 1815, Congresso de Viena, depois do término das guerras napoleônicas, as nações europeias se reúnem em Viena para discutir os caminhos, os rumos que a política vai seguir dentro da Europa, tá? E nesse congresso foi fundado o embrião da unificação da Alemanha, que foi o tal da Confederação Germânica. Confederação essa capitaneada por quem? Pela própria Prússia, tá? Então, é uma associação mútua, de países de língua e de cultura alemã. Alguns anos depois, a Prússia conseguiu a aprovação de um outro projeto. Que projeto foi esse? O chamado Zollverein. O Zollverein, ele é uma união aduaneira. As taxas alfandegárias, da circulação de mercadorias, elas foram unificadas em todos os principados e reinos que faziam parte da Confederação Germânica. Isso facilitou a circulação de mercadorias, evidentemente, mas também o aumento da influência econômica da Prússia sobre esses outros reinos, sobre esses outros principados. Então, mais um passo para essa unificação, a integração econômica dessa região. O próximo passo foi a unificação de estruturas, como, por exemplo, a construção, a padronização da construção de ferrovias, enfim. Então, você vê aí que a Prússia está gradativamente dentro ali das suas capacidades, obviamente, investindo nesse processo de unificação, tudo bem? Isso aqui até 1830, 1834, tá? A Prússia, ela tinha uma grande adversária, na verdade, dois grandes adversários desse processo de unificação. A Áustria, que também era um país germânico, mas que já compunha um império, O Império Austríaco já era um império consolidado, unificado, que tinha, na sua essência, uma aristocracia ainda ruralizada, o país ainda era um país semi-feudal, enquanto a Prússia, a aristocracia prussiana, ela se industrializou, chamados Junkers, eram os aristocratas que absorveram, as ideias do capitalismo e conseguiram se tornar uma aristocracia capitalista, vamos dizer assim, juntamente com a própria burguesia alemã. Então a Áustria, na visão da Prússia, era um modelo a não ser seguido. Então a Áustria sempre foi deixada de fora, isso provocou uma rivalidade muito forte entre a Prússia e a Áustria. O outro grande adversário da unificação alemã era a França. A França havia se consolidado, aceitado finalmente, depois de várias guerras, vários conflitos com a Inglaterra, aceitado o status de segunda maior potência europeia. Enquanto a Inglaterra estava vivendo no século XIX a Pax Britânica, o auge da expansão do seu império, enfim, passando por um momento de grandes e profundas transformações, a França aceita esse título, de segunda potência. E a França não queria perder esse título.
E a Alemanha, né, se unificando, ela se consolidava ali como uma concorrente forte da França. E por isso, então, a França vai se posicionar contrária, né, a essa postura da unificação. Então, os grandes adversários dos prussianos na condução desse processo de unificação. Em 1848, nós temos uma onda revolucionária que varre toda a Europa, chamada Primavera dos Povos, né? Uma segunda onda de revoluções liberais burguesas. A ideologia burguesa usada nessas revoltas populares foi justamente o nacionalismo, e os prussianos souberam utilizar muito bem, né, a questão da valorização da cultura germânica para reforçar a necessidade desse processo de unificação. O problema é que na década de 1850, a unificação ela entrou numa espécie de um stand-by, ela deu uma paralisada. Somente no final da década de 1850 e no início da década de 1860 é que a unificação da Alemanha ela dá um novo salto, quando Otto von Bismarck, né, o primeiro-ministro, chamado ministro de ferro, né, assumiu o governo alemão, prussiano, né, e aí ele coloca em prática a sua unificação. A unificação feita à força, né? Ou você aceitava o projeto prussiano, ou você era inimigo. E aí ele se aproveitou, obviamente, da Prússia ser uma potência industrial, ter, né, uma força militar muito bem equipada, muito bem treinada. Daí vem a tradição militarista dos alemães, que vai ser muito reforçada pelo nazismo nas décadas de 30, na Segunda Guerra Mundial, né? E em 1866 a Prússia enfrenta a Áustria em uma guerra onde ela venceu, obviamente, porque a Áustria era um país agrário atrasado, e aí os prussianos derrotam, né, o primeiro grande obstáculo à sua unificação. O segundo obstáculo era justamente quem? A França, né? E aí houve em 1870 e 1871 a chamada Guerra Franco-Prussiana. Esses dois países, né, a França e a Prússia, disputavam um território chamado Alsácia e Lorena, na fronteira dos dois países, e isso provocou a guerra. Os alemães venceram os franceses de uma forma assim inacreditável, foi uma derrota humilhante para a França, né? E capturaram Napoleão III, que era o governante da França na época, enfim, ocuparam militarmente Paris, para você ter uma ideia da gravidade, né, dessa manobra militar. E quando eles terminaram a guerra, as autoridades alemãs estavam em Paris, se reuniram no Palácio de Versalhes, aquele palácio que era do Luís XIV, que eu mostrei para vocês naquela aula sobre absolutismo, e fizeram um grande baile, uma grande festa. E dentro dessa festa, eles fundaram o Segundo Reich, o Segundo Império. Então, a Alemanha, a festa de comemoração da Alemanha, de unificação da Alemanha, foi feita dentro da França. É como se, sei lá, a torcida do Goiás comemorasse um título na sede da torcida do Vila Nova. Isso não ia dar muito certo. Então isso gerou um revanchismo, um sentimento de vingança dentro dos franceses, sentimento esse, inclusive, que vai ser aflorado lá no período da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar disso aí mais adiante. Beleza? Isso aí é a dinâmica da unificação alemã. O processo de unificação da Itália é muito parecido com o processo de unificação da Alemanha. Na Itália também você tem ali uma região que está fragmentada em diversos reinos, diversos principados. Eu vou mostrar aqui o mapa para vocês. E assim como a Prússia, nós temos aqui um estado italiano mais desenvolvido, mais industrializado, que vai conduzir o processo, que é o reino de Piemonte e Sardenha, né? Nessa parte norte aqui da Itália. Então, a Piemonte e Sardenha seria a Prússia italiana, vamos dizer assim, né? Bom, como eu disse, você tinha essa grande fragmentação. A grande maioria desses reinos tinham ainda uma economia praticamente rural, agrária, com a exceção do reino de Piemonte e Sardenha, que engajou nesse processo de unificação. Professor, mas por que a Prússia e Piemonte se esforçaram tanto para essa unificação? Cara, porque era a chave para você atingir um mercado consumidor, né, de milhões de pessoas, que também podiam ser utilizados como mão de obra para a expansão da indústria prussiana e para a expansão da indústria de Piemonte. A mais grandiosa conglomerado italiano de
de fábricas ficava em Turim, a Fiat, a fábrica italiana de automóveis de Turim. O dia que eu descobri que Fiat significava isso, foi um momento quase epifânico da minha existência. Mas enfim, né? Então você tem Piemonte, né? O Conde Cavour, que é a espécie do Bismarck italiano, primeiro-ministro de Piemonte, agindo, né, no norte, e no sul do país você tem uma onda revolucionária popular chamada Risorgimento, liderada por um camarada chamado Giuseppe Garibaldi, que vão unir forças nesse processo de unificação. Só que o Garibaldi ele acaba falecendo, né, durante as guerras, e a proposta dele, republicana, democrática, ela perde espaço, e o projeto piemontese ele vai se consolidar. A Itália surge como uma monarquia constitucional, da mesma forma que a Alemanha. O Império Alemão, o Segundo Reich, e o Império Italiano, né, formado aí a partir também de 1870. Como, no caso alemão, a Áustria se impunha, né, se contrapunha a esse processo de unificação da Itália, os austríacos e os italianos disputavam essa região chamada de Istria, com I, né? Estria é aquele negócio que dá na mulherada aqui que elas não gostam muito, mas não tem nada a ver. Então eles disputavam essa região. Os piemonteses enfrentaram os austríacos e venceram os austríacos, tá? Mas tinha um outro grande obstáculo, a Igreja Católica. Você pode observar aqui no mapa, né, que a igreja, esses são chamados estados pontifícios, uma boa parte do território italiano era da igreja. E aí, como é que se resolveu isso? Quem protegia os territórios pontífices da igreja era Napoleão III, né, imperador da França. Só que quando o Napoleão entrou em guerra com a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, ele teve que tirar os seus contingentes militares desse território para reforçar as suas tropas na guerra contra os prussianos. E isso abriu a brecha, né, o espaço para que os territórios italianos, os territórios católicos, né, da Igreja Católica fossem incorporados, né? Mesmo assim, cara, a Igreja não aceitou o reconhecimento oficial, né, da Igreja em relação à unificação da Itália. Só ocorreu lá no século XX com a assinatura do Tratado de Latrão, que foi articulado pelo o Benito Mussolini, né? Então nós temos essa questão aí. Como eu expliquei, o Cavour, né, do norte, com um projeto burguês, vamos dizer assim, o Giuseppe Garibaldi do sul, com um projeto mais popular, mais alinhado com as massas, mas o projeto piemontese ele vai se consolidar, né? A grande dificuldade de superar o domínio da igreja, isso foi feito durante o contexto da Guerra Franco-Prussiana, né, que tirou os contingentes franceses desse território, permitiu a conclusão do processo de unificação, né, e só no século XX o reconhecimento por parte da igreja. Beleza? A gente vai encerrar aqui por aqui, então, esse vídeo. Como eu disse, o terceiro assunto, né, que nós iremos tratar nesse módulo B7 e B8, que é a questão da segunda Revolução Industrial, esse aí vai ficar por um próximo vídeo para a semana que vem. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.